quero falar para vocês, para ficar bem claro, neste momento tão especial que nós estamos falando do Evangelho nesses dias, da morte e ressurreição de Cristo e a obra que Ele fez a nosso favor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11 em diante, a palavra de Deus diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo, relatando aqui, para mim nesse contexto está o resumo do projeto eterno de Deus. E depois eu peguei uma figura, uma ilustração que eu queria ilustrar bem rapidamente, para a gente ficar bem claro, porque eu não sei você, se eu não entendo algo claramente, eu não consigo assimilar aquilo, eu não consigo crer naquilo. Enquanto eu não entendo assim, pelo menos que eu vislumbre a coisa, eu não consigo fluir no negócio. Então, por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vamos lá, 2 Coríntios capítulo 5, a palavra de Deus diz o seguinte: sabemos, estou lendo na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, sabemos o que quer dizer temer o Senhor, e por isso, porque sabemos o que significa temer ao Senhor, procuramos levar as pessoas à verdade. Na outra versão diz, persuadimos os homens à fé, por causa do temor que temos ao Senhor. Deus nos conhece completamente, e espero que no seu coração vocês me conheçam também. Não estamos querendo nos elogiar a nós mesmos outra vez para vocês. Pelo contrário, queremos lhes dar motivo para terem orgulho de nós, a fim de que tenham o que responder aos que se sentem orgulhosos por causa da aparência de uma pessoa e não por causa do que ela é. Pois, se estamos loucos, é em favor de Deus. Se temos juízo, é em favor de vocês. Porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós. Pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nos termos tornado cristãos, julgamos a Cristo de acordo com as regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e chegou o que é novo. E tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que Deus os transforme, que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Versículo 1 agora do capítulo 6. Portanto, nós, como companheiros de trabalho do serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus,
a qual vocês receberam. Espírito Santo de Deus, torna esta palavra algo simples, profundo e poderoso nesta noite, para nos firmar, nos consolidar ainda mais dentro do teu projeto eterno. Resumindo esse texto aqui, para entrar na figura que eu quero usar com você, a palavra de Deus está dizendo o seguinte: Jesus veio para uma obra transformadora, de mudar a nossa natureza. Quando nós falamos há 2 domingos sobre a parábola do filho pródigo, eu sempre fiquei imaginando, tanto quanto você, como é que o pai pôde olhar para aquele filho e não ver nele motivo de juízo, motivo de condenação, mas viu nele motivos de amor, de compaixão e de graça. Como é que o pai fez isso? Porque, resumindo a parábola do filho pródigo, para fazer um link com essa ministração aqui, todos nós, num dado momento da nossa vida, fomos o filho mais novo, aquele que sai de casa, aquele que esbanja tudo, aquele que quebra as regras, aquele que peca, aquele que falha, aquele que erra, se distancia de Deus, perde a comunhão com o Pai. Num dado momento, eu e você retomamos para a casa do Pai, somos perdoados, somos amados. Mas o problema é que muitas vezes, por falta de nós termos revelação da verdade do Evangelho, nós corremos o risco de nos tornarmos religiosos ao invés de filhos. Nós corremos o risco de nos tornarmos como o irmão do pródigo. O projeto eterno de Deus é que nós sejamos transformados de filhos pródigos em pais pródigos. O projeto de Deus não é que você seja como o pródigo lá, o pecador, o esbanjador, o que destrói tudo. O propósito de Deus não é esse. E nem que você seja como o irmão do pródigo, um religioso que está dentro da casa do Pai, tem acesso a tudo e não desfruta de nada. E quando olha para alguém, olha com olhos de condenação e não de amor. O projeto eterno de Deus, volta a repetir, não é que você seja como o filho pródigo, nem como o irmão do pródigo, mas que você seja como o pai pródigo, o pai esbanjador, o pai amoroso, o pai. E como é que isso ocorre? Como é que isso é possível? Coloca para mim a imagem aí, Tiago, coloca essa imagem, por favor. Há uns 25 anos atrás, teve um pastor, amigo do pastor Roberto, que esteve na comunidade. Ele fez um desenho numa lousa assim, do projeto Eterno de Deus. Só que eu não tinha esse desenho mais, e eu cacei na internet algo parecido e fiz o meu desenho em cima do desenho de alguém. Eu coloquei os textos aí para deixar isso bem claro para você. Olha o projeto eterno de Deus, como é que ele funciona. Eu vou falar dele para você em 15 minutos. Comecei às 8 horas, são 8h15, 8h30 eu termino, porque isso aqui é um negócio tremendo que eu vou mandar no grupo de líderes para vocês terem, porque fica muito claro. Eu me lembrei dele esses dias. Como é que o pai, deixa eu só pegar uma chave com você aqui, para captar sua atenção. Como é que o pai, ao filho pródigo voltar, consegue olhar para ele com olhos de amor, sem condenação? Como é que eu e você podemos ser como o pai do pródigo, olhar para os pecadores, olhar para eles e não vê-los com olhos de condenação, mas com olhos de amor? Como fazer isso? Como eu falei aqui na série das famílias que vencem, como é que eu posso olhar para o meu ofensor e não tratá-lo com agressividade e nem amaldiçoá-lo? Como é que eu posso cumprir o que Jesus disse no Sermão do Monte? Amai os vossos inimigos, orai pelos que perseguem vocês, abençoai os que perseguem.
Como tratar bem a pessoa que te trata mal? Como? Com a nossa capacidade humana isso é impossível. Para que isso possa acontecer, eu e você precisamos colocar as lentes do Pai, as lentes do projeto eterno de Deus. Porque veja você, olha, olhando aqui para o lado esquerdo, eternidade aqui e eternidade lá. Olha que interessante. Porque o nosso Pai, isso aqui é louco, gente, é louco, é coisa assim para você voltar para casa e ficar pensando. O nosso Pai, Ele não vê como nós vemos. O seu olhar é temporal, é imediato. O Pai vê a eternidade. Por isso que a Bíblia diz que um dia para Ele é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele não está preso ao tempo, Ele não está preso ao cronos. Ele vê a eternidade. Então, olha só, começou na eternidade e tudo vai acabar na eternidade, que para o Pai está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: Deus nos abençoou em Cristo Jesus com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, e por causa do seu grande amor, da sua bondade, Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Dá para entender isso com a mentezinha que nós temos? Henriquinho, não dá, mas é isto, tudo é eterno. Então, lá na eternidade, Deus já escolheu. Há um cântico que nós cantávamos na comunidade há uns anos atrás, muito interessante, que era Efésios capítulo 1, que diz: Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Então a eternidade já existia. Muito bem. Aí então, em Gênesis 1:26, Deus resolve criar o homem. Assim, aquele ser que está lá no meu coração, que eu já amo, eu vou agora dar forma para ele. Gênesis 1:26, façamos o homem. Ele chama, porque a eternidade, lembra-se, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo sempre existiram. Ele chama os outros dois e fala assim: escuta, vamos no plural, fazer o homem. Como é que não vamos fazer? Aí Jesus falou assim: vamos fazer conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vamos fazer o homem para ser uma réplica de nós, para ser um como nós. Façamos, pois, o homem a nossa imagem, conforme a sua semelhança, e domine ele. Deus deu domínio. Domine ele sobre os peixes do céu, sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os répteis, sobre tudo que caminha sobre a terra. Deus criou eu e você a sua imagem e a sua semelhança. Aí Ele fez primeiro o homem, depois do homem Ele fez a mulher. Para quê? Para ter comunhão conosco. Todos os dias, na viração do dia, Ele vinha ao jardim para sentar-se com Adão e conversar, ter comunhão com Ele. Você foi criado para ter comunhão com o Pai. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus criou você para ter comunhão com Ele. O Pai tem saudade de você. O Pai tem saudade de você. Dentro do projeto eterno houve a queda. Capítulo 3 de Gênesis. A serpente, a mais astuta de todos os animais, aparece em cena. Coloca dúvida, distorce a palavra de Deus e coloca dúvida no coração de Eva. Acrescenta coisas, dilui e acrescenta a palavra de Deus. Essa é uma estratégia do diabo, colocar mentira no nosso meio, colocar dúvida da palavra de Deus. Então, houve a queda. Aí Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Perdemos a glória de Deus, fomos destituídos. Aí a condenação chega. Romanos 6:23,
porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A morte. Romanos 5,12 diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens. Depois do capítulo 3 de Gênesis acontece o primeiro homicídio no capítulo 4. Primeira morte. Confusão, ódio, não existia isto. Nós fomos criados para nos relacionar com o Pai e nos amarmos uns aos outros. Mas o pecado entrou a queda, e com a queda a condenação. Os anos se passaram, veio o dilúvio, e aí vieram as desgraças. Aí Deus que teve que botar a lei, para botar freio no homem, que a maldade foi crescendo. Sodoma e Gomorra. Deus levanta Noé, faz uma arca. Antes disso, Noé salva, depois não teve jeito, acontece Gênesis capítulo 10, Sodoma, depois levanta Abraão, e o projeto eterno vai indo, até chegar, cumprindo-se os dias, Deus reúne com o Filho e o Espírito Santo lá no céu de novo, fala, não, tem que intervir lá. Quem é que vai? Aí o filho falou assim, eu vou. Então vamos combinar o seguinte, vai você primeiro, filho, depois vai o Deus Espírito Santo. E aí Jesus vem, as escrituras se cumprindo, a palavra de Deus se cumprindo, as profecias acontecendo, Isaías profetizando, foi o que mais profetizou a respeito da vinda do Messias. Aí Jesus vem. Isaías profetiza, capítulo 53, 750 anos antes de Cristo. Olha a eternidade aí, gente. 750 anos antes de Cristo, Isaías profetiza. Verdadeiramente, Ele tomará sobre si todas as nossas dores, nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas chagas fomos sarados. Ele era com quem nós escondíamos o rosto, porque nenhuma beleza víamos que desejássemos. Isaías 53, profetizando a respeito da vinda de Cristo. Aí Ele veio. Mateus 1:21 diz: Ele se chamará Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. João 12 diz, Ele veio para os que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes a autoridade de serem chamados filhos de Deus. Jesus vem, nasce de uma virgem, cresce neste mundo, vive as nossas dores, um homem de dores, vive as nossas tentações, em tudo foi tentado, diz Hebreus capítulo 4, vai vivendo aqui, 33 anos em Vitória, praticando tudo que ensina, com autoridade, com poder, demonstrando o seguinte, o reino de Deus chegou. O reino de Deus não é uma coisa física, não é um governo físico, não é um governo político. O reino de Deus está entre vós, está dentro de cada um de nós. Ele vem, e é maravilhoso, estabelece a igreja, os seus discípulos, e começa a trabalhar com ele. Aí 2 Coríntios 5:14 a 21, que eu li para vocês agora, Paulo, deslumbrado com isso, ele diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Por quê? A partir do momento que você morreu, a partir do momento que o seu irmão morreu, a partir do momento que ele incluiu todos na nossa morte, na nossa ressurreição, presta atenção nisso aqui. Por isso que lá no versículo 16 diz assim, por isso que a partir de agora, a ninguém vemos segundo a carne, segundo o olhar natural. Paulo está dizendo, você vê que Paulo incorporou isso. Paulo foi açoitado, ele foi caluniado, mas ele não era um cara ofendido. Ele pregava para todo mundo, ele amava todo mundo. E ele dizia para os caras que criticavam ele, eu gerei vocês em Cristo, eu sinto dores de parto por vocês até agora. Então ele está dizendo, olha, a ninguém você deve olhar segundo a aparência, ou seja, você deve olhar as pessoas com os olhos do Pai, com os olhos da eternidade, e ver as pessoas através dessa lente. Porque quando você ver através dessa lente, você vai vê-las com os olhos do Pai, vai vê-los com amor, vai ver não como eles são agora, mas como eles serão.
Isto é um segredo, meus irmãos. Isto é um segredo. Nós olharmos as pessoas com os olhos do Pai. Você está entendendo por que o pai olhou para o filho pródigo com um olhar e o irmão do pródigo olhou com o outro? O irmão do pródigo olhou com um olhar de justiça, de condenação, de onde já se viu, onde já se viu, onde já se viu. O pai olhou ele como ele seria. É assim que você tem que olhar as pessoas ao seu redor, é assim que você tem que olhar seu amigo, é assim que você tem que olhar seu inimigo, é assim que você tem que olhar o seu chefe, é assim que você tem que olhar para as pessoas que te ofendem, é assim que você tem que olhar para as pessoas chatas, aquelas inconvenientes. Você tem que profetizar sobre elas. Você é amada. Você é gentil. Sabe o que eu descobri, meus irmãos? Do alto dos meus 58 anos, demorei para descobrir isso, viu? Ninguém melhora com crítica e condenação. Certo, Maria do Céu? Ninguém, presta atenção nisso, é uma chave, hein? Ninguém melhora com crítica e condenação. Mas como é que eu vou fazer? Profetize. Profetize. Separa a identidade da atitude. Assim como você faz na educação de filhos. Quando seus filhos erram, quando eles são grosseiros, quando eles são mal educados, quando eles precisam ser corrigidos, você deve corrigi-los. Mas dizer para eles assim: filho, você é amado, você é precioso, você tem um valor inestimável para Deus e para mim. A sua atitude foi reprovável, mas você, olha nos meus olhos aqui, filho. Você, quando eu corrigi meus filhos quando eu era pequenininho, eu ficava na altura dos olhos dele assim: vem cá, olha aqui para mim. Você é amado, você é precioso. Deus tem um projeto grande na sua vida. A sua atitude que você teve agora ali foi reprovável. Eu vou corrigir a sua atitude, mas volta aqui, você é amado, você é amado. Sabe por que eu estou fazendo isso com vocês? Eu dizia para eles: porque vocês serão transformados em homens e mulheres de Deus lá na frente. Vocês serão influentes nessa terra. É assim. É assim que você tem que tratar as pessoas. É isso que significa aí Paulo dizendo: a ninguém olhamos segundo a carne. Sabe por quê? Por causa do verso 17. Você lembra de cor o verso 17? Vou dar só um empurrão para você. Aquele que está em Cristo, vamos lá? Aquele que está em Cristo é nova criatura. O que é nova criatura? Foi criado de novo. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, foi isso que eu falei rapidamente no batismo aqui. Quando vem uma tentação para você que é uma nova criatura, para os batizandos aqui, estou me referindo a eles. Quando vem uma situação do passado, uma tentação, um laço de alma que você teve lá atrás, um negócio, uma pendência, você fala assim: espera um pouquinho, eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, eu já morri com Cristo, ressuscitei com Cristo, sou outra pessoa. Aquele lá já morreu, os seus desejos já morreram, eu sou uma nova pessoa. Você precisa se ver assim, e você precisa ver os outros assim, mesmo que ainda eles não tenham recebido o Evangelho, porque eles vão mudar na medida em que você profetizar sobre eles. E profetizar sobre as pessoas é você enxergar o ouro no meio dos escombros da vida delas. Está só o escombro. Você tem que enxergar o ouro lá. Você tem que reboar. A profecia faz isso, remove os escombros de cima da pessoa e vê como Deus a vê em Cristo, como uma nova criatura. Se não fosse assim, você e eu não seríamos salvos.
Se o Pai não olhasse você com olhos de amor, com olhos de misericórdia, com a graça dele, pelo seu mérito, você não seria salvo. Por isso que Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas sim por aqueles que por eles morreu. Por isso daqui por diante a ninguém vemos segundo o que aparenta ser. Você tem que olhar os seus filhos como eles serão, você tem que olhar a sua esposa como eles serão, tem que olhar aquele seu vizinho chato como quem ele será, através da sua atitude, do seu amor. Tem que chegar para aquele seu vizinho que é chato, comprar um panetone para ele, bater na porta dele esse final de ano e falar assim: cara, eu vim aqui abençoar você. E sabe, eu vejo tantas virtudes na sua vida. Uma delas é que você é persistente. Positiva, né, Wilson? Positiva. Não diga que ele é chato, você é persistente, você é um cara assim que sabe o que quer. Gosto de gente assim. Volto a dizer, ninguém muda com condenação. Ninguém muda com condenação. Até Freud descobriu o seguinte: que o homem, o ser humano, só muda em 3 ocasiões, 3 circunstâncias mudam o homem. Um grande fracasso, um grande amor e um processo terapêutico. Isso faz que as pessoas mudem. Quando a pessoa recebe um grande fracasso, ela para e vai rever a vida dela. Aí ela tem a oportunidade de mudança. Um grande amor, já falava isso lá na Vila Mariana para vocês. Um grande amor, quando a pessoa descobre um grande amor, a vida dela muda. Aquilo que o mundo estava cinza fica colorido. E um processo de mentoreamento, um processo terapêutico, um processo de mentoreamento. É isso que eu estou fazendo com vocês aqui. É isso que vocês recebem no G100. É isso que vocês recebem no encontro de mulheres intercessoras. É isso que os homens aqui recebem. Um mentoreamento, um ensino da palavra. É isso que vai mudando. É isso que vai mudando. Mas no nosso caso, o que mais muda mesmo no cristianismo é o amor. Porque o amor, diz 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, o amor cobre uma multidão de pecados. O pai do pródigo olhou para ele com olhos de amor. E é assim que nós somos salvos. Jesus faz isto. E aí então, pela cruz, nós voltamos para o status da eternidade. Apocalipse capítulo 22, 12 a 17. Vamos ler juntos isso aí, vamos encerrar, por favor. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, do 12 até o 17. E as crianças chegaram, perceberam, né? A Cris já mandou soltar a galera lá. Vai fazendo pressão, pois vai acabar logo, eles estão ali. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Deus vê tudo acabado. Sabe aquilo que você acha que não tem solução? Ele já viu a solução. Ele está lá falando assim: não vejo a hora de você enxergar o que eu já fiz na vida da sua família. Não vejo a hora. E de vez em quando você dá aquela atrapalhada assim, ele fala assim: pô, não me atrapalha, não me ajuda aí. Você fica agora condenando, falando palavra negativa, profetizando desgraça. Vai ver, vou estar esperando aqui, vai ver o que aconteceu no Brasil agora, vai ver, vai dar tudo errado. Mas se der errado, o que você vai lucrar com isso? Só porque o seu candidato não foi eleito, você vai torcer para dar errado? Você vai morar na Suíça, é isso? Abençoe, profetize. Eu sou o alfa e o ômega. Ih, até mudou aqui no meu texto. Mudou de lugar. Apocalipse 22. O primeiro e o último, princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ou seja, que eles receberam tudo isso,
bênção do Evangelho, para que lhes assistam direito à árvore da vida. Lembra da árvore da vida lá impedida lá atrás? Ela está esperando nós lá na frente. E entrem na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Vai ficar de fora. A chance está sendo dada, o Evangelho está sendo pregado. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Glória a Deus, vamos ficar em pé. Glória a Deus. Levante suas mãos aos céus. Levante suas mãos aos céus. Comece a agradecer ao Pai pelo Evangelho. Obrigado, Pai, obrigado porque eu estou incluído em tudo isto. Obrigado, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por mim, para que nele eu fosse feito justiça de Deus. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado por Jesus, obrigado pelo seu amor. Obrigado pela tua grandeza, da tua misericórdia. Obrigado pelo teu favor, o imensurável amor de Deus. Obrigado, Pai, obrigado. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor e marca, Senhor, a nossa vida com estas palavras do Evangelho, para que os nossos olhos sejam abertos e continue esta obra na nossa vida hoje através desta cantata que vamos participar com as nossas crianças agora. Que o teu Espírito Santo flua através dela, tocando as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Pai mais uma vez.